Apesar de todos os alertas, apesar de uma legislação mais severa hoje em dia, ainda acontece com frequência, que é a questão da embriaguez ao volante, causadora de muitos acidentes, infelizmente, mas muitos motoristas ainda seguem com esse hábito. Capitão, nesse fim de ano, a Polícia Militar intensifica a fiscalização? Como é que é o trabalho de vocês, sabendo que nós temos aí as confraternizações, as festas de encerramento de ano, vários eventos acontecendo? Sim, a gente intensifica o patrulhamento, a gente tem uma operação específica para isso, ela chama ODS, Operação Direção Segura. E temos a ODSI, Operação Direção Segura Integrada. Nessa Direção Segura Integrada, o Detran participa com a gente. As equipes vêm para Rio Claro para ajudar nesse trabalho? Sim, aí quando o Detran vem, ele sempre traz o etilômetro passivo, que a gente chama. Ou seja, o policial, só de passar perto com o aparelho perto da sua boca, ele já sabe se você bebeu ou não. Então, ele vai te convidar a fazer o etilômetro. Se você se recusar, você já vai tomar a multa do 165 de recuso. Em termos da legislação, então, o condutor do veículo, ele pode escolher se ele vai fazer o teste ou não? Sim, a lei então prevê que ele pode se negar, mesmo negando ele vai ter a mesma punição de como se tivesse feito e dirigido embriagado. Muito bem. Esse aparelho só o Detran que possui, que detecta a distância, a questão do... Não, a Polícia Militar também possui. Em Rio Claro ainda não temos, está sendo adquirido. Mas, por exemplo, a gente tem solicitado apoio do CPTran de São Paulo. Já veio 2 vezes para Rio Claro, a gente vai continuar solicitando, e eles vêm com esse aparelho. Que já facilita bastante a fiscalização. Bastante. Porque aí não precisa a pessoa que realmente não bebeu, a gente já sabe que não bebeu, pelo etilômetro passivo, a gente não vai convidar a fazer. Já libera o motorista. Se foi convidado, porque com o etilômetro passivo a gente já sabe. Já sabe. Além dessas operações que são específicas para detectar essa questão da embriaguez, numa fiscalização de rotina, num trabalho de rotina, se a equipe percebe que aquele motorista dá sinais de que está embriagado, também ele já é encaminhado para... Sim, ele já é convidado a utilizar o etilômetro. Lembrando que, mesmo que ele se negue, ele vai tomar a multa de 165, que é a mesma infração administrativa, e se tiver sinais evidentes de embriaguez ou de uso de outra substância entorpecente, a gente já pode levar ele para a delegacia pelo crime de embriaguez ao volante. A gente fala sobre a questão da multa. Qual que é o valor? O valor está próximo a R$3.000. A R$3.000. Tem os pontos na carteira também? Não tem, não é nem o caso dos pontos, né? É uma infração gravíssima. Então, ele já suspende a habilitação por 12 meses. Certo. Então já fica com a habilitação suspensa por 12 meses. Até aquele que se nega vai ter a multa e vai ter a suspensão da habilitação. Até aquele que se nega vai ter a multa e a suspensão de 12 meses para dirigir. Mas tem uma questão que é muito mais séria, muito mais grave, que é a segurança das pessoas, né? A gente sabe que muitos acidentes são causados ainda por condutores embriagados, acidentes que terminam às vezes com vítimas fatais, com feridos graves, causados por essa, vamos dizer assim, uma falta de responsabilidade no trânsito, né? Sim, lembrando que em situações de acidente de trânsito, a gente vai utilizar o etilômetro, em ambas as partes do acidente de trânsito. Todos os envolvidos passam pelo etilômetro. Muito bem, então fica o alerta. Nós temos aí um período de muitos eventos, de muitas festas acontecendo. Tem o motorista da rodada, faça opção por um aplicativo, né? O transporte por aplicativo. Hoje em dia a gente tem outras opções também, não é? Sim, a pessoa tentar se prevenir, né? Que depois acaba, por exemplo, fim de ano já vai começar o ano bem e mal, né? Vai ficar um ano inteiro sem poder dirigir, com uma multa de R$3.000, e se cometer o crime, né, vai ter responder por ele, vai ter as implicações por ele. No dia a dia, no seu trabalho, o senhor ainda se depara com muitos motoristas embriagados? Sim, esse ano só tivemos um levantamento que se recusaram em Rio Claro quase 450 pessoas, 448 pessoas até o fim de novembro, se recusaram a realizar o teste de etilômetro, foram multadas, devidamente multadas. Presos em flagrantes foram 23 durante esse ano de 2024. E que fizeram o teste e foram constatados a embriaguez 191 pessoas. Então, sim, a gente acaba se deparando bastante ainda com pessoas alcoolizadas na direção. Esse preso em flagrante é uma situação de que, além de estar embriagado, ele causou um acidente também? Como que funciona? Não. Se ele fizer o etilômetro e constar 0,34, a mais de 0,33, ele vai ser preso em flagrante pelo crime. Ou, como eu já tinha dito anteriormente, se ele apresentar sinais claros de embriaguez, nem precisa fazer o etilômetro. Também já vai ser levado para a delegacia. Tem um agravante, além da questão da multa, da suspensão, ele vai para a delegacia. Vai para a delegacia também.
Fica o alerta, então, em relação a isso. Murilo, tem perguntas? Assim, referente ao caso do motorista ser pego, embriagado, capitão, além de perder, né, a licença para poder dirigir, tem que passar por todo aquele processo novamente, né, de reciclagem. Ainda é necessário esse processo todo, tem que tirar novamente, mais ou menos isso, a carteira. Ela está suspensa, mas ele vai ter que fazer outros procedimentos, Como se fosse um iniciante ali. Ela está suspensa por 12 meses. Tem a suspensão e a cassação. A cassação, sim, ele teria que fazer totalmente de novo. Suspensão ele vai ter que passar novamente ali pelo poupa-tempo, mas por alguns testes, mas não tão igual quanto tirar ela novamente. Entendi. Num caso mais severo... que seria a cassação. Que seria o caso da reincidência. A reincidência, tá. Durante o mesmo ano, a habilitação dele vai poder ser cassada. Aí tem que e a multa dobra 10, ela multiplica por 10 vezes o valor. 10 vezes. Vai para então, 30. Se você for pegar agora no final do ano, em março, foi pego de novo, ele vai... É complicado. É complicado. E acontece esses casos. Acontece esses casos. Acontece esses casos. Situação realmente bem complicada. Inclusive, tem alguns mitos, vamos dizer assim, que circulam, né, pelas redes sociais. Exato, muito. Que se você tomar só uma cerveja, 2 latinhas, ou se você, depois de tomar as 2 cervejas, você usar um determinado produto. Não existe isso, né, capitão? Não, em termos não existe. O metabolismo do álcool vai ser diferente de pessoa para pessoa, mas a constatação para a multa ela já é muito baixa. É 0,04. Então dá menos que praticamente uma lata de cerveja. A ideia é não consumir mesmo. A ideia é não consumir. Evitar o consumo de álcool.